para as 10 horas você ouve o programa Insight. É claro que no Facebook você tem a possibilidade de reprisar, ouvir em outros momentos os mesmos programas, né? Nós estamos ao vivo. E no YouTube, o programa Insight no YouTube, nós temos 100 e poucos programas gravados, postados, todos os programas dos últimos anos estão ali. A pessoa pode acessar, né? Alguns assuntos. Às vezes tem pessoas que até já ouvi falar nisso, né? De tirar assuntos para fazer uma pesquisa. Que é assunto do dia a dia, do cotidiano, né, Nilton? Ficou do bloco anterior a questão do proibido ter prazer, né? Então, parece que nós temos prazer em proibir, porque a gente vai proibindo tudo, né, Nilton? Então, é muito, muito importante essa questão, porque, na verdade, o que se proíbe não é só o prazer sexual corporal, é o prazer como um todo. Nós temos dito aqui várias vezes que a sexualidade ela não se resume só ao sexo corporal. A sexualidade ela também é afetiva. Ela tem um componente corporal, sim, que é esse que todo mundo conhece. Tem um componente afetivo, que é a capacidade de amar e ser amado. E tem a criatividade, através da sexualidade sublimada, desviada do fim sexual direto. Então, quando nós proibimos ou somos repressores ou reprimidos, essa proibição recai sobre todos os níveis da sexualidade. Então, nós temos menos prazer em ter relações interessantes, em desfrutar da vida, em curtir a comida que está comendo, ou assistir um programa e ter prazer naquilo que está assistindo, e assim sucessivamente. E temos também a proibição da criatividade, o indivíduo que trabalha amargamente, que não produz nada, que está sempre de mal-humorado, amargo, sempre criticando tudo e todos, o indivíduo vestido o tempo todo de preto, como se fosse um manto que cai sobre ele de uma nuvem... Prazer é pecado. Então, graus máximos de expressão, digamos assim, da castração, da proibição, da intimidação e assim sucessivamente. Então, o prazer recai sobre... A proibição recai sempre sobre os prazeres. O mais conhecido é o sexual corporal, que é esse que nós fazemos referência seguidamente aqui no programa. Mas, a rigor, toda a vida do sujeito fica proibida. Tudo que ele pensa e tem prazer... Se nós analisarmos a questão religiosa, já nasce devendo, né? Eu acho que não só o cristão, a todos nós, né? Parece que nós já nascemos devendo e não podemos ter prazer. O prazer é sujo. As religiões não ajudam muito no tema do prazer, porque eles mesmos se tiram todos os prazeres da vida. Sim. E quando tem escondido, para que ninguém veja, porque dentro do sujeito está muito proibido. Então, o sentimento de culpa, que é uma das coisas que as religiões, em termos gerais, usam muito, incrementando o sentimento de culpa, tu diminui a capacidade de prazer do sujeito. Alguns dizem que o homem se diferencia dos animais porque ele não faz... Ele faz sexo, ele não faz o coito. Né? Sim. O coito, vou até explicar ao ouvinte, é para reprodução. Sim. Né? Tu pega o macho de uma raça e faz o coito para a reprodução. A gente imagina que eles não têm um prazer. Né? Então, quer dizer, o homem se diferencia porque ele faz o coito não é só para reprodução. Sim. É pela satisfação. Pelo prazer. Eu vou colocar o ouvinte na linha, né? E até... Também até ampliando, de repente, mais assuntos. Alô, bom dia. Bom dia. Pois não, fique à vontade. Ariovaldo, tudo bem, Ariovaldo? Não, Ariovaldo. As horas que tu não participa, mas eu reconheci a voz. Hein? Estou sempre na escuta. Certo. Seria uma análise para o doutor Zenildo fazer sobre a boneca preta, que nas lojas tem 12 bonecas, tem uma preta e as outras pele clara. E quanto à reportagem que o Oriano assistiu, Eu estava lendo. eu vou fazer uma análise, né? Não vou me atirar propaganda, mas eu a princípio aceito. Porque a criança ela aprende pelo exemplo. Perfeito. Assim foi o meu estágio que eu fiz. Tá, e tu és da pedagogia, né? Tá bem bom, muito obrigado. Eu vou falar que nós trabalhamos com boneco, não, o sexo não é moderno ainda. Sexo como, aliás, boneco com sexo. Tá bom, tá legal, obrigado, Ario. Uma análise pelo ar, manda um abraço
Tá, ok. Um grande abraço para ti, um ótimo Natal, viu, amigo? Tá ótimo, tá aí, né? Ele nos acompanha também há muitos anos, né? Oferecer a diferença, para complementar o raciocínio do Ariovaldo, oferecer as diferenças para as crianças instiga a discussão. Se a criança nasce e se cria num ambiente onde só existe um sexo, o dela, os outros não existem, por definição. Se nós não estabelecermos o diálogo, a discussão, as diferenças de cor, de raça, embora todos sejam da raça humana, né? Até nós temos combatido um pouco essa ideia de que existem diferentes raças. A raça é humana, existem diferentes culturas, idiosincrasias de povos e tudo mais. A raça é uma só, todos nós temos o mesmo DNA. Portanto, temos a mesma raça. Mas temos cores diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, costumes diferentes, temos histórias diferentes, idiosincrasias diferentes e assim por diante. Se nós não oferecermos as diferenças para as crianças, o mundo passa a ser um só, o dela. O ser humano tem um pouco essa característica de reconhecer que a sua verdade é a verdade dos outros. De tudo um pouco, né? Eu, assim, em face desse assunto da genética, né, eu estou lendo, atualmente, estou terminando de ler, né, um livro da Enciclopédia Life sobre a pré-história, né? E tem intervalos nas investigações, né, dos nossos ancestrais, né, dos primatas até, em partes, né, que somem fósseis, né? Sim. Porque o homem vivia e procura viver em regiões tropicais. E a região tropical é úmida, né? Sim, E o fóssil ele não resiste tanto. Sim. Então, onde se tem mais, em cavernas de calcário, né? Na Alemanha, quando se fala homem de Neandertal, né? Era um pouquinho a mais do que o Homo erectus, né? Homo erectus, mas que vivia numa região que era da Alemanha, naquela região ali que era mais fria já, né? E aí tinha mais fósseis. Mas até eu acho que na própria ciência, talvez vários tipos de antrópogos, né? Eles deram origem ao homem, né? Ao homem. Eu estou tentando entender. Agora, você fala isso para alguém que crê na Eva e o Adão, que foi construído por Deus num passe de mágica, né? Ele não quer aceitar a origem da evolutiva do Darwin, né? Bom, ele não aceita. De qualquer maneira, é o direito dele, digamos assim, de aceitar ou não aceitar. Cada um tem a sua verdade, vai organizando sua vida em função do seu mundo interno. E os grupos sociais, culturais e científicos, inclusive, vão se formando em função dessas afinidades, Leandro. Não quer dizer que esteja certo ou errado, cada um tem o seu direito. Ele não... Forma de crer, né? Então, com relação ao DNA, digamos assim, se sabe antropologicamente que vários hominídeos surgiram em determinado momento e que criaram diferentes redes, digamos assim, de crescimento e desenvolvimento e que todos, por alguma razão, sucumbiram. Permaneceu só a origem... O que é dito na história, Newton, eu estou colaborando, eu não sou médico, eu não sou... Não, mas isso é da antropologia, só não é da medicina. Batendo papo, mas geral, aquilo que eu tenho entendido, né, é o seguinte, na espécie, né, todas as pessoas, todo aquele grupo de seres, né, que podem se multiplicar, né, eles são da mesma espécie. Sim. Né? Mas acontece que quando tu tens um distanciamento muito grande de algum indivíduo dessa espécie, milhares de anos, né, eles acabam depois, mesmo retornando naquele lugar, eles não vão poder mais reproduzir com aquela mesma espécie. Sim. Porque eles vão ter mudanças, né, Sim, na sua construção que não vão dar. E não vai ter essa condição. Isso é uma explicação, né, de algumas mudanças assim. Até hoje também não se explica como é que nós temos o chinês, o mongol, né? O mongol é um tipo físico diferente. O negro é mais fácil, né? O negro é questão da temperatura, calor. Bom, né? De qualquer maneira, se os chineses defendiam a ideia até poucos anos atrás, até uns 4, 5 anos atrás, de que eles tinham uma origem diferente dos demais homens, que os primatas, ou os hominídeos, mais primatas, hominídeos... o primata não dá origem ao homem, os hominídeos, hominídeos, né? que tinham dado origem aos chineses, eram de uma espécie diferente das que originaram os demais homens na Terra.
Hoje isso já caiu por terra. É questionado. Não, com a história do DNA já caiu por terra, porque o DNA do chinês é exatamente igual ao DNA do branco, do amarelo, do verde, do cor-de-rosa, e etc. Ou seja, estou brincando, evidentemente, para tirar esse valor de que existem pessoas diferentes, de origens diferentes e tudo mais. Não, todos nós somos iguais, desde o ponto de vista do DNA. Tanto os negros, quanto os brancos, amarelos, chineses, olhinho espichado, amendoado ou não. Mas o distanciamento entre povos, né? Essa distância e a falta de troca entre eles, fez divisões imensas no mundo, né? Pela distância. Né? Por exemplo, até um determinado momento da história do homem, o negro tinha o mesmo desenvolvimento do que o homem, né, europeu. Até porque tudo iniciou na África. Pois bem, mas chega um momento que a distância não permite a troca. Né? Sim. E os povos que viviam na Europa, eles trocavam mais, ou seja, eles aprenderam mais. Né? E até passa a escravizar o negro que estava um pouco menos atrasado. Isso na era do bronze, vamos dizer assim. Né? Sim. O que ele falou interessante, né, sobre os brinquedos. Hoje nós temos brinquedos com diversas cores. Antigamente ainda era imposto, né, ao negro ter uma boneca branca. É certo ou errado? Não tem que impor nada a ninguém tem que impor nada a ninguém. Nós temos que oferecer a diversidade para as crianças. As crianças têm todo o direito e devem aceder às diferenças. Justamente para poder lidar com esse tema de que o diferente é normal. O diferente nós temos que conviver com o diferente no cotidiano. E o diferente não quer dizer que a pessoa não seja pessoa. O diferente quer dizer que a pessoa tem uma outra tonalidade de pele, uma outra tonalidade de olhos, uma outra tonalidade, outro aspecto físico, etc. Mas é pessoa tanto quanto nós. Então essa ideia do inferior, que é o que está colocado por trás desse pensamento, tem que ser corrigido com as crianças. Nós já estamos deformados. É muito difícil uma pessoa adulta mudar a sua personalidade. Não existe isso. Nós conseguimos interferir através das influências que essas discussões vão oferecendo para um recém-nascido, para uma criança pequenininha ou para um adolescente, através da possibilidade delas internalizarem novas vivências, novos conceitos, que a pessoa tenha a capacidade, que a pessoa tenha a possibilidade, mas que a capacidade de ter uma amiguinha de cor negra na sala de aula e ser um grande amigo para toda a vida, ou uma menina negra para toda a vida, ou vice-versa, uma pessoa de cor negra ter uma pessoa de cor branca, um melhor amigo para toda a vida. Seria fantástico, maravilhoso isso, mas nós não damos essa possibilidade às crianças, nós adultos deformamos as crianças. Vou dar um exemplo que eu já falei aqui e que vale para outras coisas. Se sabe hoje, por exemplo, que nas escolas de Israel não se ensina, não se mostra um mapa da Palestina. A Palestina não consta, não existe, o povo palestino não existe nas escolas de Israel. E na Palestina não se ensina para as crianças que Israel existe. Então as pessoas chegam à vida adulta, por mais jovens que sejam, desconhecendo o outro. Então eles simplesmente não levam em consideração a existência do outro, quando são vizinhos. Para fomentar até o conflito. Então, um dos trabalhos que a ONU está fazendo atualmente em algumas escolas, tanto na Palestina quanto em Israel, é incluir o outro no mapa, incluir o outro na história, contar a história do outro, para que as pessoas comecem a pensar sobre isso e tentar encontrar uma forma equilibrada de resolver essas diferenças que existem há anos. Sim, mas Nilton, tem religiões que, de certa maneira, mesmo elas estando livres para serem praticadas, elas impõem uma certa ódio, né? Se não é daquela religião, tu é infiel. Né? Bom, então tu já é menos. Mas aí tem uma questão de domínio, de poder, de dinheiro, de usufruir e tudo mais, porque são religiões que participam do Estado, de alguma forma. Em muitos países, direto e indiretamente, a história do cristianismo é assim. Sim. Sempre participou do Estado, tirou proveito, enriqueceu graças a isso. Não foi dentro da igreja, evidentemente. Basta ir no Vaticano, quem vai no Vaticano fica chocado com as coisas que vê. Mas nós temos que separar isso. São os interesses particulares, mas aí já não é a religião, é o sujeito, digamos assim. Talvez a religião não tenha que ver com isso. Certamente não tem que ver com mas isso. Ela não mas constrói a nossa imagem, Newton, porque, por exemplo, né, antigamente havia um conflito entre católico e protestante.
A Europa morreram milhares de pessoas. As cruzadas entre árabes e cristãos. Mas a briga entre católico e protestante é na mesma linha de pensamento. Sim, são cristãos. Agora, se tu não é da minha religião, tu é meu inimigo. Bom, esse é o problema que se constrói. É poder, é dinheiro, mas aí nós afastamos novamente, voltamos. Vamos fazer um resumo, vamos resgatar o Ariovaldo e tudo mais. Quando o indivíduo se vale de um pretexto de cor, de um pretexto de religião, de diferenças que poderiam ser, que nem são diferenças, digamos assim, que são aspectos, que são características, digamos assim, o indivíduo exagera aquilo para tirar valor, para se beneficiar, para subir, para poder ter um trono, para poder estar no poder. Aí é outra história que está em jogo. Aí são pessoas de péssima qualidade, pessoas de um caráter horroroso, uma personalidade terrível, que pensam e organizam a coisa para tirar valor. Valor no sentido de usufruir. Quando as pessoas que estão ali envolvidas e fazendo o trabalho de formiguinha no dia a dia não têm a menor importância. Se morre, se vive, se vai pagar o que não vai dar o dinheiro que iria comer. Isso aí não importa. Importa que o indivíduo se beneficie lá no fim. Então, mas aí é outra história. Aí é a maldade, digamos assim, a prioridade, os aspectos maus da personalidade do sujeito que estão se impondo sobre os aspectos bons. Então, o indivíduo tem uma visão maquiavélica do mundo e passa a exercer esses poderes e dominar. Nós vimos isso na nossa política agora, estamos vendo até hoje na nossa política. E nunca o Maquiavel foi tão atual, né? Nunca. Bom, então, o que falta? Falta justamente trazer esses temas para dentro da casa, trazer esses temas de volta para a mesa, para conversar, para a hora do chimarrão, para a hora dos encontros, poder oferecer esses elementos das diferenças que as pessoas foram retirando para que se possa conversar de novo, para enxergar quem está oculto. Toda vez que nós não oferecemos para as crianças as diferenças, um lado fica oculto. Só aparece aquele que nós mostramos. É claro que aqui a gente está munindo argumentos para pensar. Né? É evidente. Nós não somos donos da verdade. Estamos pensando em voz alta. Estamos pensando em voz alta. Cheios de erros, equivocações, vamos assim, e voltamos. Mas o fazer pensar, né? Como na Europa se faz. Né? As crianças esse boneco que tem anos, tem pênis, ele faz um debate, Entre as crianças pequenininhas, vão conversar, vão criar teorias, os professores vão poder corrigir as teorias, vão poder, como dizia o Ariovaldo, é pedagógico, poder entender, conversar, por que um tem um pinto, o outro não tem pinto, tem a checheca, e qual é a diferença entre uma coisa e outra, por que as meninas, então... Bom, aí começamos a pensar em voz alta sobre coisas fundamentais. Por que o menino não pode brincar de boneca, quando a boneca às vezes é super educativa? Agora, Newton, é comum a pessoa pensar, mas vem cá, isso não incentiva a pessoa a ser alguma coisa? Não incentiva, cientificamente respondendo. Não tem. Tu estás falando da homossexualidade, sempre a homossexualidade incentivo ou uma forma mais promíscua, coisa desse tipo. Ali eu vejo, promíscua é moralista, né? Mas isso aí é o que vem na mente da gente. Newton, dá elementos para a criança fazer a diferença, para a criança dizer quem eu sou, como é que eu sou, por que eu sou assim, sou diferente. Será que eu sou diferente? Eu deveria ser igual à minha amiguinha? Porque ela baixa as calcinhas, ou estamos tomando banho de mangueira no pátio, todos nus, e eu olho para ela e ela não tem pinto, eu tenho pinto. Como assim eu tenho pinto? O que aconteceu com ela? Será que tiraram o pinto dela? Estou pensando com uma criança de 2 aninhos de idade. Será que o pai dela cortou o pinto dela quando ela nasceu? Então pode cortar o meu também. Eu vou me esconder. E agora como é que eu faço para cuidar do meu pinto? Não são teorias infantis? Bom, se nós começamos a trabalhar essas diferenças, de repente essa criança não vai precisar esconder o pinto, e eu estou usando o pinto como expressão de pensamento, criatividade, capacidade de prazer, de inventar coisas, de namorar, de ser grande, de ser um bom presidente que não seja ladrão, ou um deputado que não seja corrupto, e assim por diante. Porque ele tem o pinto dele, ele tem a potência, ele tem a capacidade. Agora, a menininha que olha o menininho e diz, ui, ele tem pinto, eu não tenho. Então eu não vou poder ser ninguém na vida. Como assim não vai poder ser ninguém na vida porque não tem pinto? Não, a menina não tem pinto. Poder falar sobre isso. O Freud,
não fazia uma alusão a isso, né? Sim, Da carência do pênis para a Sim, menina, né? sim. Na disputa pelos amores do pai? Sim. Então, genericamente, Freud escreveu isso em 1905, na verdade em 1901, ele já tinha um esboço de um trabalho chamado Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, ele publica em 1905 e realmente ele diz isso. Mas em 1905. De lá para cá, evidentemente, nós temos uma visão bastante diferente, embora muitos psicanalistas freudianos sigam defendendo a ideia de que a mulher tem que aceitar a sua característica de castrada, digamos assim, de renunciar à ideia do falo e tudo mais. Eu acho, Nilton, que nesse caminho aí, né, vai até, porque pela visão freudiana, né, também o sexo que não é entre o homem e a mulher, né, não é legal, não seria não, uma perversão. Para né? Freud, sim. Para uma perversão. É. Agora, quando se coloca numa boneca, né, ou no boneco, né, o pênis e o ânus, né, tu ensina o que para uma criança? Que o ânus é um órgão de... Não, tu não estás ensinando nada. Tu estás oferecendo as coisas como são, para que se pense. Que uma criança tem pinto, a menininha tem pinto, tem ânus, tem checheca, e que isso... O seu tem um corpo humano. E que isso é normal, nós podemos dizer aqui. Estamos falando da anatomia humana, nós não estamos dizendo nada... As pessoas se constrangem até com a palavra checheca, pinto e tal, que as palavras que se usa com as crianças pequenininhas. É a anatomia humana. Por que nós temos que esconder a anatomia humana? Podemos falar do nariz, dos olhos, da cor da pele, dos cabelos, dos dedos. Que mão bonita tu tem, fulaninho. Mas o sexo tem que estar tapado. Porque é muito feio para nós. Nós vamos perder o controle. Toda nudez tem que ser castigada. Não pode desnudar a pessoa. Não. É verdade que algumas pessoas não sabem se comportar adequadamente frente à nudez. Bom, essas pessoas devem ser chamadas a atenção, adaptadas, adequadas. O fato de eu ter a minha nudez não quer dizer que isso me autorize a invadir a nudez do outro. Todos nós temos uma certa nudez. Quando nós falamos aqui, nós não estamos nos desnudando para as pessoas. Muitas pessoas em casa devem estar pensando, esses dois são loucos. Falando essas coisas, deveriam estar banidos da rádio. Nós já tivemos pessoas que ligaram para a rádio dizendo que o programa tinha que ser banido, tinha que ser fechado, porque falávamos de coisas horrorosas. E outras pessoas entram no ar, comentam, fazem comentários no Facebook. Agora mesmo tem uma pessoa, Esther Guimarães, que mandou dizendo que ela não teve esse tipo de problema com os filhos, que ela pôde dar boneca para o filho ou carrinho para a filha, e que as crianças cresceram normais, não houve nenhum distúrbio por causa disso. E tampouco se considera distúrbio se tivessem alguma outra alteração, pura e simplesmente por causa de um carrinho ou uma boneca. Uma boneca e um carrinho não tem poder de transformar o mundo interno de uma pessoa. São infinitas variáveis que têm que ver com outras coisas. Ou a cor da roupa. Eu, por exemplo, particularmente adoro a cor rosa. E uso camiseta rosa, camisa rosa, e adoro, porque eu acho que é uma cor bonita, elegante, etc. E eu uso. Eu já escutei comentários até de amigos me dizendo, tu te animas a usar essa roupa dessa cor? Me animo, é evidente que eu vou usar. Porque é uma cor, como qualquer outra, qual é o problema? Não, mas isso significa que tu possa ser gay ou homossexual. Bom, da tua cabeça, não da minha. Eu estou tranquilo com a minha sexualidade, com a minha identidade sexual, mas se fosse homossexual também estaria tranquilo, porque é uma opção, um indivíduo se está em paz com a sua identidade sexual, seja ela qual for, enfim, pode usar... Então os homossexuais não podem usar azul. Isso é muito legal, porque vou fazer um comentário para as pessoas em casa. Outro dia estava vendo um programa, um documentário sobre os nossos índios, e um repórter estava entrevistando um índio no interior da Amazônia, e de repente tocou o celular do índio. Numa tribo, ele puxou o celular, pediu licença, atendeu, falou rapidinho, o repórter ficou chocado. Como assim o senhor está atendendo o celular? O índio olhou para ele, não estou te entendendo. Índio não pode usar celular, ele disse. Índio não pode usar celular? Então vamos acertar, vamos combinar da seguinte maneira, porque isso é coisa de branco, índio não pode. Então tá, então o senhor não pode mais comer banana, o senhor não pode mais comer mandioca, não pode mais comer batata, o senhor não pode mais usar chá, o senhor não pode tomar banho todos os dias, e assim, bom. E o repórter ficou sem saber o que dizer para ele. Então, nós inventamos que isso é meu, isso é teu, o rosa então é dos homossexuais, o azul é dos homens, o rosa é da menina, o celular é dos brancos, o índio não pode usar o celular, então a mandioca é do índio. Como assim? Então, nós criamos essas diferenças todas
que por sorte Síndio foi maravilhoso, mais inteligente que todos nós juntos, discriminando, mostrando para o repórter que ele estava fora da casinha, que o que ele estava dizendo não tinha sentido nenhum, assim como os conflitos que surgem com as pessoas negras e brancas e etc., que não tem sentido, que alguém inventou que o negro é inferior ao branco para poder escravizar, para poder explorar, para poder não pagar, para não ter carteira assinada, etc., para pagar o salário mais baixo, para poder humilhar, dominar, etc. Como assim? Não, essas diferenças não existem. Ou acedemos todos a tudo ou não acedemos a nada, os direitos são de todos. Mas isso é uma condição interna que nós em casa passamos para os nossos filhos já desde pequenininhos. Sim, a cultura é corporativa, né, Newton? Porque se nós pensarmos assim, no Brasil o negro é livre, né? É livre, conquistou a liberdade. Mas olha a diferença de ganhos de cada um, né? Os menores salários são dos negros. E as mulheres negras ainda ganham menos ainda, né? Quer dizer, mostra que assim? Nós dizemos uma coisa, mas a nossa sociedade é de uma hipocrisia muito grande. Mas né? isso começa em casa. Se os meus filhos, por exemplo, tiverem amigos dos mais diferentes níveis ou das mais diferentes cores de pele, é evidente que para eles o normal vai ser. A pessoa mandou uma pergunta escrita, né? Não quis entrar, mas aqui, olha, você pode entrar, não precisa dar o nome, né? Fica livre, não há problema. Não, ainda mais perguntas desse tipo, às vezes a pessoa se constrange, né? E aqui não é para se constranger, aqui pode falar sem problema nenhum. Né? Mas a pessoa diz assim, bonecos com pintos ou vaginas. Né? Em criança, não despertaria o ato sexual precoce? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Então a criança não pode olhar seu próprio corpo, não pode olhar o corpo da mãe, não pode mamar no corpo da mãe. Porque é interessante assim, nós fazemos onda com a questão do boneco com o pênis. Mas tu dá um cachorrinho para uma criança, e ele tem os testículos e tem o pênis. Sim, o cachorro se excita, se masturba na frente das pessoas, anda na casa. E aí? Isso é estimular a sexualidade precoce? Não, faz parte da vida. Além do mais, criança tem sexualidade. Qualquer pai e mãe em casa já viu seus filhos com 2, 3 anos de idade correndo pela casa se masturbando. Quem já teve filho? E a pessoa que mora para fora é interessante, Nilton, que ela vê dia a dia o mundo animal, a cobertura, Sim. Conhece. Mas muitas vezes ela é conservadora nesse aspecto. Tem esse modo de ver as coisas mais conservador. Como é que ao mesmo tempo está na natureza, né? Ela presencia mais a natureza e é mais conservadora. Depois do intervalo, vamos aí.